Primeiro, galera, eu gostaria de dar uma notícia bem legal. Recentemente eu consegui a aprovação do YouTube para membros aqui do canal, então para aqueles que curtem o conteúdo aqui do canal e puder virar membro, isso daí ajudaria muito o canal e motivaria bastante aí para continuar trazendo mais vídeos, mais conteúdos, tanto de Battlefield, que é o que eu mais trago, como outros games também, lançamentos futuros de FPS, principalmente com vídeos e lives. Agora vocês vão encontrar esse botão aí de Seja Membro na página do meu canal. Eu vou deixar um link na descrição, vai ser o primeiro link que eu vou deixar aí na descrição, e quando vocês clicarem vocês vão poder conferir os benefícios de cada tipo de assinatura que terá disponível. Aproveitando também, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês têm dado aqui no canal ao longo desse tempo, então, meu sincero obrigado. Galera, eu resolvi esperar um pouco para trazer um vídeo falando sobre essa notícia, apesar dela ter sido revelada ontem, eu achei melhor parar para pensar um pouco sobre o que realmente foi o Battlefield 5 e o que veio acontecendo na franquia em contexto geral. E assim formar minha opinião sincera aqui. Então provavelmente alguns de vocês já devem saber e também já pode ter também formado a sua opinião, o que é natural, e eu respeito isso. Mas eu também gostaria que a minha opinião fosse respeitada. Recentemente, para ser mais exato, ontem na manhã do dia 23 de abril, a comunidade do Battlefield recebeu uma notícia que fez com que uma certa decepção tomasse conta de vários players e admiradores da franquia. E com razão, né? Foi anunciado pelo próprio produtor sênior da DICE que o Battlefield 5 acabaria em junho, onde seria lançada uma última atualização de conteúdo nele. Em outras palavras, eles desistiram do BF5. Desistiram porque um jogo onde se tinha uma premissa pela própria anunciante do jogo de entrar no maior conflito da humanidade, em que foi a Segunda Guerra Mundial, e até o momento nem sequer tem o exército com maior representatividade nessa guerra, e muito menos foi tocado nos assuntos das praias de Normandia, por exemplo. Isso sem falar os vários outros conflitos entre forças do eixo e dos aliados. E de fato são conteúdos que nós não teremos. A não ser que a DICE nos lance uma baita de uma atualização em junho, mas para todo esse conteúdo que falta para de fato o Battlefield 5 ser chamado de um jogo de Segunda Guerra Mundial, eles teriam que lançar pelo menos 2 vezes o conteúdo que a gente já tem atualmente aí no game. O que para mim de fato não acontecerá, já que em condições normais as decisões e as ações da DICE já estavam bem complicadas e demoradas. E agora com o estado atual no mundo inteiro por conta do Covid-19, afetando empresas e funcionários tendo que fazer trabalhos em casa, faz com que isso se torne ainda mais difícil. Ou seja, o produto final do Battlefield 5 não será aquele que foi prometido. Isso, como consumidor, é algo que facilmente pode ser questionado legalmente falando, o que torna ainda mais evidente o que muitos já sabiam, do anúncio, das vendas e do lançamento de um jogo que mal existia e mal vai existir. Muitos não sabem do motivo desse cancelamento, ou dessa morte, né, dessa desistência do Battlefield 5, seja lá como vocês quiserem chamar. Eu percebi que muitos influencers que constantemente vazavam notícias ou acompanhavam os bastidores dessa caminhada do BF5 também foram pegos de surpresa com a notícia, mesmo já suspeitando, por conta da caminhada do jogo, né, já suspeitando dessa possibilidade. Então após junho, o Battlefield apenas terá a sua saúde mantida, como já foi declarado pelo próprio produtor sênior, com manutenção em servers privados, que são aqueles da comunidade, que mal são usados, na minha opinião, e o sistema anti-hacker, que para mim não passa de uma mera obrigação deles. Para mim o jogo sofreu com as decisões de pessoas que não fazem parte de verdade da comunidade Battlefield. Apesar de constantemente falarem que estão nos ouvindo, de fato só ouviam e mais nada. Mas eu reconheço que a comunidade do Battlefield acabou virando uma comunidade um pouco difícil de saber lidar, de ter uma leitura certa. Muitas vezes pude notar que muitos reclamavam, mas mal sabiam do que estavam reclamando. Pessoas que reclamavam do Battlefield 1 por ser um jogo noob-friendly, ou seja, que era fácil de jogar, mas que ao mesmo tempo as armas também, de certa forma, não matavam, ou coisas do tipo. Pessoas que colocavam problemas no tipo da temática do jogo, seja de Primeira, Segunda Guerra, enfim. Pra mim isso daí é algo que também não faz muito sentido. Existem muitas pessoas que curtem demais essa temática, demais mesmo. Eu confesso que eu também gosto de uma temática moderna e mais frenética, mas eu aprendi a apreciar o jogo com essa nova proposta que foi dada nos últimos anos. Enfim, passamos até por um tempo em que era moda falar mal do jogo, principalmente por problemas envolvendo a desenvolvedora do game e a anunciante do game, né? Até em outros títulos, como Anthem, por exemplo, que foi um dos maiores desastres da EA.
E assim jogadores foram abandonando a franquia, né? Hoje nós podemos ver muitos desses jogadores em cenários competitivos de outros games ou acompanhando de perto esses outros games, ainda que não seja no cenário competitivo. O que pra mim é perfeitamente normal e natural, não tem problema nenhum nisso. Pra mim, tudo isso fez com que a comunidade perdesse força, né? Acho que o que falta para a franquia do Battlefield é sim uma inovação. Acho que a solução da franquia não está somente nos argumentos. Ah, tem que fazer um BF moderno. Ou então, faz um remake do BF3, do BF4. Ou alguma coisa relacionada ao Bad Company. Enfim, acho que isso indifere. Se não trazer inovação, ou pelo menos acompanhar a mudança dos jogadores, a franquia vai sofrer e a comunidade também vai sofrer junto. O problema é mais do que isso, galera. O BF e o COD, durante um tempo aí, pareceu que eles sentaram em uma poltrona que não existia como donas do cenário de FPS durante um bom tempo. Mas eles não foram notando os jogos chegando nesses últimos anos e foram perdendo espaço considerável. E isso é ótimo, né? O que eu mais agradeço atualmente é existir um Fortnite da vida no meio de tudo isso daí, mesmo não sendo tecnicamente FPS, mas a Epic Games vem dando um show aí de como é ouvir a comunidade, como é sustentar o jogo, que tem praticamente um modo apenas. Concorrência entre as empresas é a melhor coisa que a gente pode esperar como consumidores. O COD parece que deu uma acordada com esse Modern Warfare e vem entregando bastante coisas boas, mesmo ele já sendo, principalmente lá nos Estados Unidos, o jogo mais vendido do ano. Seguidamente, eles vêm percebendo as mudanças dos gamers e vêm tentando entregar bastante coisa nova. Agora a gente tem que esperar aí para que o Battlefield também acorde. A franquia até hoje não tem nenhum modo e nem apoiou de forma oficial o cenário competitivo, e o seu marketing nessa parte é extremamente fraco comparado com os concorrentes. E eu destaco o cenário competitivo como uma das maiores falhas da franquia em sua falta de investimento, porque pensando como empresa, é sim uma estratégia para o BF atrair novos players, o cenário competitivo. Não adianta só fazer um jogo para tentar agradar pessoas que já jogam desde o início da franquia, para relembrar coisas para esses players que já são veteranos, né, no BF, com todo respeito a essas pessoas que já vêm jogando e que ainda persistem no BF, assim como eu, mas muitos desses players antigos já nem jogam mais o game, né, já pararam faz tempo, e de fato você tem que arrumar ou investir em alguma forma para atrair players novos, né? É natural para o jogo se estender em seu tempo de vida. Sim, eu sei que muitos players novos estão chegando na franquia. Vários desses novos jogadores mandam mensagem nos meus vídeos perguntando ou agradecendo alguma dica que eu tenho postado lá. Boa parte do meu conteúdo é voltado para esse público que eu considero extremamente importante para a franquia. Nós estamos vendo cada vez mais em outros games novos nomes surgindo no cenário competitivo, jovens e tudo mais, muitos adolescentes e até pessoas mais novas, como também mais velhas, se dedicando a determinados jogos para que quando chegar uma possível maioridade, ter uma possibilidade aí de se tornar um jogador profissional. Nós temos times, né, novas orgs surgindo, então temos jogos também se preparando para surfar nessa onda aí. O mundo do esporte já se tornou uma realidade, é algo que vai se desenvolver ainda mais, né, nos próximos anos, e de fato isso sim é algo crucial na qual a franquia deveria estar explorando de forma benéfica, mas que está sendo ignorado de fato. O Firestorm, que é o modo Battle Royale do BF, que deveria ter sido lançado de graça, né? A gente vê exemplo pelo próprio Warzone disso daí, outros jogos que foram lançados de graça, o modo Battle Royale, e hoje o Firestorm mal tem 30 players em server gringo, né, a cada partida iniciada, ou seja, não tem como juntar 100 players para jogar uma partida no servidor do Firestorm. Sempre fica em torno de 30 a 40 jogadores lá. Em meio de tudo isso, se preocuparam em lançar skins a preços bem altos, na minha opinião, para algo que não era o que o jogo estava precisando de fato. Já respondendo a um possível questionamento, Render, como você acha que deve ser o próximo BF, né, o próximo jogo da franquia? Levando em consideração essa desistência, né, esse estado atual da franquia, que precisa ser claramente recuperada, recuperar players, recuperar prestígio e confiança, eles deveriam sim trazer um Battlefield moderno, de graça, se possível, mudar alguns modos de jogo e principalmente investir no cenário competitivo do jogo, com uma vasta variedade também de conteúdos, principalmente em relação a armas, algo como foi no Battlefield 4, por exemplo. Tem muito conflito aí recente que pode ser abordado ou até mesmo inventado. Nossa, Render, mas é muita coisa. Sim, mas eles têm tempo de sobra para fazer isso. Depois de junho eles vão
estar livre aí para pensar no próximo jogo da franquia, que por boatos já está sendo até desenvolvido. Enfim, eu fiquei sim muito triste com essa notícia, mas eu não queria vir aqui apenas falar o que muitos já têm falado, de ser uma vergonha, do jogo ter morrido, enfim, eu queria mais deixar uma opinião um pouco mais racional, né? Dificilmente eu faço vídeos assim no canal, quem conhece sabe que eu curto mais fazer umas gameplays, postar algumas dicas e conversando com vocês. Então para mais informações vocês podem acompanhar no site do Battlefield Brasil, eu sempre deixo aí na descrição, depois dessa parceria que a gente firmou com eles, dá uma verificada lá no próprio canal deles. Nós também temos um canal que é bem focado e antenado nas notícias e rumores da franquia, que é o do Rinash. Tive o prazer de conhecer o Rinash aí pessoalmente lá na BGS, no ano passado, e de fato ele vem postando conteúdos bem relevantes no canal dele. Então eu recomendo, se você não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição. Aproveite e deixe lá nos comentários o Vim pelo Render para ele saber do nosso apoio, tá bom? Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo. Se quiserem que eu traga mais notícias da franquia também, me digam aí nos comentários o que vocês acham. O conteúdo de BF aqui no canal vai continuar, possivelmente outros jogos também, eu vou começar a postar. Como informado no início do vídeo, para aqueles que desejarem e puderem contribuir aqui no canal de uma forma mais direta, fiquem à vontade aí para virar membro. Isso daí ajudaria demais o canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, não esqueçam do like aí para dar aquela fortalecida. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por tudo, até a próxima. Valeu, falou, fui!